O Pelotão de Voluntários das Cerejeiras, História da Imigração Japonesa no Brasil. O Pelotão de Voluntários das Cerejeiras foi um grupo autodenominado paramilitar e voluntário, criado em 1953 por imigrantes japoneses. Seu principal objetivo era o repatriamento. Ele surgiu em Londrina, no Paraná, e seus membros se envolveram em episódios de conflito noticiados pela imprensa. Ao prometer o repatriamento em troca de dinheiro e bens, os líderes do pelotão atraíram centenas de imigrantes japoneses insatisfeitos com a vida no Brasil. Seu plano era inusitado. Em tese, ocorreria por meio do alistamento voluntário ao lado das tropas da ONU e dos Estados Unidos na Guerra da Coreia. Em seguida, retornariam ao Japão, que tinha sido desocupado pelas forças aliadas em 1952. Centenas de japoneses acreditaram nesse plano e passaram a viver coletivamente, enquanto aguardavam o dia do seu sonhado retorno. O pelotão foi noticiado pela primeira vez nos jornais em 1953, e ao entrevistar o grupo, a imprensa se deparou com denúncias de estelionato feitas por dissidentes. Eles alegavam que o dinheiro dos membros era gasto e as promessas nunca se cumpriam. Apesar das suspeitas de estelionato, o pelotão prosseguiu com as suas ações. Em janeiro de 54, seus membros já estavam reunidos numa chácara no município de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. A mudança do Paraná para São Paulo foi justificada pela proximidade com o Porto de Santos, por onde eles esperavam ser repatriados. Em 1954, a polícia invadiu essa chácara 2 vezes, em janeiro e em dezembro. Na última ocasião, agiu com violência, espancou e prendeu 23 lideranças. A partir de então, aumentou a tensão entre o pelotão e as autoridades locais. O teor sensacionalista dos jornais reforçou estereótipos nacionais e raciais do antiniponismo brasileiro. Na imprensa, o pelotão foi referido enquanto grupo terrorista, estelionatário, comunista ou mesmo suicida. O fato é que se tratou de um dos últimos grandes movimentos de repatriamento de forte apelo nacionalista e paramilitar, organizado por japoneses em São Paulo. Na literatura especializada, ele é referido como exemplo das sociedades secretas japonesas, criadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. A aparição do grupo gerou desconforto entre os que acreditavam na integração e aceitação dos japoneses na sociedade brasileira. Isso porque no início dos anos 50, as relações bilaterais Brasil-Japão já tinham sido restabelecidas, resultando em parcerias comerciais e na retomada da imigração. Protestos, violência e encarceramento. Entre janeiro de 1954 e abril de 1955, o pelotão promoveu passeatas na Praça da Sé, na região central de São Paulo. Elas resultaram em protestos na porta do Consulado-Geral do Japão. O grupo reivindicava apoio ao seu projeto de repatriamento. Ameaçado, o cônsul se recusou a atender os membros do pelotão. Revoltados, eles então depredaram as instalações do consulado em 2 ocasiões. Na manifestação de dezembro de 54, as forças policiais reprimiram o protesto com um grande uso de força. As lideranças do grupo foram detidas e seus documentos foram confiscados. Mesmo em condição vulnerável e sem recursos, os membros do pelotão não desistiram. Em abril, o caso chegou à Assembleia Legislativa por iniciativa do deputado estadual Ariel Tomazini. No dia 20 daquele mês, o juiz Jesuíno Baldo Cardoso de Melo Filho ordenou a interdição da chácara e a detenção dos cerca de 250 membros do grupo, alguns deles menores de idade. Todos, incluindo os líderes Sadakatsu Fukazawa e Tsuneo Amano, foram encarcerados em um galpão da prefeitura de Santo André. Outros 5 foram enviados a um hospital. A operação policial de 20 de abril, aprovada pelo secretário de Segurança Pública Honorato Pradel e conduzida pelo delegado Fausto Adamo, gerou grande repercussão pública devido ao abuso de força no tratamento dado aos japoneses. O encarceramento do grupo em um galpão foi o estopim para a criação de uma comissão especial na Assembleia Legislativa em 25 de abril. O requerimento foi apresentado pelo deputado Ralph Zumbano, que declarou: "Senhores deputados, acredito fielmente que, como representantes do povo que aqui estamos, não devemos deixar passar em brancas nuvens essa questão. Trata-se de uma parcela do nosso povo, trata-se de pessoas que vieram para nossa lavoura. Não vai aqui nenhuma intenção de sabermos se o problema é político ou não. A questão é de que os japoneses também são seres humanos como são os italianos e os brasileiros de Pereira Barreto." A comissão parlamentar negociou o remanejamento de 155 japoneses para a hospedaria dos imigrantes. Foi concedido a eles o prazo de 25 dias para a dispersão a partir de 30 de abril. Assim, a maior parte abandonou o pelotão. Em 18 de maio, a comissão encerrou as atividades e concluiu ter havido arbitrariedade policial. Em 3 de junho, 6 lideranças do pelotão foram condenadas pela depredação do consulado. Contudo, ao contrário do que imaginavam os parlamentares, isso não extinguiu por completo as tentativas de repatriamento. Um pequeno grupo de remanescentes permaneceu irredutível. A Associação dos Crisântemos Brancos. Obcecados por seu projeto de repatriamento, no final de julho de 1955, os 6 detentos japoneses deram início a uma greve de fome. Foi criada assim a Associação dos Crisântemos Brancos. Essa nova organização era sediada na rua Tabatingueira e, com o apoio de alguns simpatizantes, foi até mesmo registrada em cartório. Em 14 de agosto, o jornal Diário Carioca noticiou que o deputado Farabullini Júnior havia convencido o vice-cônsul do Japão em São Paulo a levar as demandas de repatriamento dos crisântemos brancos à ONU. Isso levou aqueles 6 detentos a encerrar a greve de fome, que já durava 12 dias.
Em resumo, os Crisântemos Brancos foram um grupo remanescente do extinto pelotão de voluntários das Cerejeiras. As suas atividades foram acompanhadas pelos noticiários de agosto até dezembro de 1955, quando seu escritório foi finalmente fechado. Sem qualquer sucesso, as atividades dos Crisântemos Brancos acabaram minguando. Os registros a seu respeito se reduziram a suspeitas de estelionato realizadas por um pequeno grupo de lideranças. Segundo a imprensa, alguns deles possuíam antecedentes criminais por práticas semelhantes. Outros possuíam ligações com grupos nacionalistas. Em dezembro de 1955, os 6 condenados pela depredação do consulado foram colocados em liberdade. Posteriormente, alguns deles sofreram sanções legais. Os porta-vozes da coletividade japonesa de São Paulo confrontaram abertamente essas tentativas de repatriamento. Ligados aos círculos empresariais, políticos e diplomáticos, eles buscavam evitar qualquer tipo de conflito. Na busca por inserção social e aceitação pública, almejavam construir um outro imaginário sobre a imigração japonesa no Brasil. O combate ao nacionalismo japonês do pós-guerra teve o apoio da imprensa japonesa de São Paulo. Vários jornais, na sua maioria editados no bairro da Liberdade, explicitaram seu total repúdio a grupos como o Pelotão de Voluntários das Cerejeiras e os Crisântemos Brancos. Além do fracasso dos seus planos de repatriamento, esses últimos passaram a ser considerados párias. Afinal, combater as formas de nacionalismo exacerbado era uma condição para remover as barreiras de aceitação pública dos japoneses no Brasil, o antiniponismo em xeque e o cinquentenário da imigração japonesa. Os anos seguintes aos episódios que foram relatados aqui comportaram a criação de narrativas renovadas sobre a experiência migratória dos japoneses no Brasil. Isso envolveu a mobilização de elementos simbólicos que pudessem superar acontecimentos traumáticos ocorridos nas décadas de 1940 e 1950. No plano cultural, houve então um esforço coletivo destinado a promover a aceitação social dos japoneses e seus descendentes na sociedade brasileira. Foi uma estratégia política daqueles que anteriormente estiveram à margem de um projeto de cidadania. O evento que melhor ilustra esse processo de afirmação da identidade étnico-racial é o cinquentenário da imigração japonesa ocorrido em 1958. Suas celebrações tiveram início em 19 de junho no Parque do Ibirapuera e se prolongaram até dezembro. Houve amplo apoio dos governos japonês e brasileiro, o que incluiu a visita da família imperial japonesa. Naquele contexto foram criadas as associações e entidades promotoras da cultura japonesa no Brasil, como a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa Bunkyo. Em 1958, o centro da cidade de São Paulo novamente foi palco de manifestações públicas envolvendo japoneses e brasileiros. Dessa vez, tudo aconteceu em tom celebratório e pacífico. No Vale do Anhangabaú, uma cena marcante saltou aos olhos dos centenas de espectadores. As bandeiras brasileira e japonesa foram empunhadas, liderando um desfile de carros alegóricos.